Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então é o seguinte, eu estava num momento muito profundo ali com Deus, conversando com Ele, orando. E como nos ensina o livro de Ezequiel, no capítulo 47, o rio flui da casa para fora. Então as coisas começam no tempo em secreto. O ato de conhecer Jesus começa no tempo em secreto, e esse rio flui da casa para fora. Depois do tempo em secreto, você anuncia, porque esse rio precisa fluir. Então eu vou trazer para vocês hoje mais uma declaração de amor, dessa vez sobre o Pai. Vou trazer para vocês hoje algumas das minhas reflexões que eu tenho tido com Ele nesses últimos dias. E para a gente fazer essa declaração de amor a Deus, a gente vai falar sobre o amor dele, o amor de Deus. Ele nos amou sendo nós ainda inimigos dele, entregou o seu próprio Filho. Para você entender bem o que eu estou falando, eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura no livro de Oséias, no capítulo 1. Oséias 1, verso 2 e 3, que diz assim: O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, e foi-se e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então, o que está acontecendo aqui? Oséias tomou uma mulher para ser a sua mulher, a sua esposa, chamada Gomer, que era uma mulher de prostituições. Mas ele não fez isso como um pecado, ele fez isso porque o próprio Deus disse para ele tomar uma mulher de prostituições. E por que Deus faria isso? Olha o que diz no capítulo 3, mais à frente, né? Oséias 3, verso 1. E o Senhor me disse: Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Então Oséias toma por mulher uma mulher de prostituições, e mesmo quando essa mulher se desvia dele e vai para outro homem, Deus diz para ele: ama ela como eu amo os filhos de Israel. E ele vai lá e continua naquele relacionamento com ela. E essa é uma comparação muito profunda e diz muito sobre o nosso Deus. Porque é simplesmente, esse é o nosso relacionamento com Deus. Sabe, Ele nos amou desde o princípio. E desde o princípio a sociedade se volta para outras coisas, se volta para outros deuses, se volta para o lado do pecado. E ainda assim o amor de Deus é insistente. E Ele nos insiste. E mesmo que você esteja muito desviado, Ele continua ali insistindo. E dizendo: filho, filha, eu te amo, vem para mim. E eu ainda te aceito. O amor de Deus por nós é uma coisa muito incrível e é muito insistente. E você pode passar todos os dias da sua vida pensando nisso e pensando em tudo que Jesus fez. Isso vai continuar sendo emocionante. E olha o tamanho do nível que o nosso Deus é exaltado, sabe? Olha o que está escrito em Isaías 6, do verso 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O nosso Deus, sendo tão grande, tão adorado do jeito que Ele é, Ele ainda tem interesse em nós, que somos criaturas tão pequenininhas. E quando a gente era inimigos dEle, e quando a gente estava no pecado e fazendo as coisas erradas, e quando a gente se afastava de Deus, Ele ainda estava conosco em cada passo, em todos os detalhes, dizendo: Filho, volta, eu ainda te amo, eu ainda te aceito. E foi assim desde o começo da humanidade, e é assim até os dias de hoje. O mesmo Jesus que diz em Provérbios 8, ele diz: era minha delícia com os filhos dos homens. E ele ainda tem isso, esse sentimento nele até os dias de hoje, sabe? Ele ainda olha para os filhos dos homens, para toda a humanidade, aqueles que estão como afastados, e ele ainda assim deseja esse grande relacionamento, mesmo que ele é adorado nesse nível. A nossa vida faz diferença para ele.
É como se passasse a eternidade inteira sendo adorado, não fosse a mesma coisa se ele não tivesse com seus filhinhos. E ele foi capaz de morrer para que isso acontecesse. E continuando em Isaías 6, a gente leu até o verso 3, continuando no verso 4. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu, ai de mim ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então a gente conhece a Deus, é como se os nossos olhos vissem o Rei, mesmo que a gente nunca viu a face dele literalmente, como Isaías aqui, vendo o céu. Mas ainda assim é como se a gente visse o Rei, a gente sente ele, vem em nós aquela certeza, aquela parte do Espírito Santo, que Deus existe de verdade. É como se os nossos olhos vissem o Rei. E a partir desse ponto a gente nunca mais é o mesmo. E a gente vê o quão pecadores nós somos e o quão arrependidos nós estamos. E a gente pensa, o que sou eu comparado com Deus? Isaías diz, ai de mim, eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei. Ele diz, ai de mim. E entra em nós esse estado do arrependimento. E a gente diz, eu não tenho chance de ter um relacionamento com esse Deus que é tão santo e adorado. Mas olha o que acontece, todo um processo. Um desses serafins que estavam ali dizendo santo, 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 ele pega uma brasa viva do altar, ele tira com uma tenaz, e com ela toca a boca de Isaías, e ele diz para Isaías, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E a partir do processo que acontece na nossa vida, né, mesmo que a gente nunca viu um serafim pegando uma brasa e tocando os nossos lábios, mas em todo o processo que Jesus faz na nossa vida, é como se depois do processo a gente estivesse pronto para servir Ele, para ter um relacionamento com Ele. Porque mesmo que nós muito já pecamos e erramos no passado, quando a gente conhece esse Deus que é tão exaltado, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa alma, como a gente leu lá no começo. Ele nos amou sendo nós ainda inimigos dele, e agora nós podemos ser amigos de Deus. Ainda em Isaías 6, a gente leu até o verso 7, né? No verso 8 ele diz, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente já provou, a gente já viu o Rei, os nossos olhos já viram o Rei. E a partir disso vem em nós esse desejo de, eu vou anunciar isso para os meus irmãozinhos que estão caminhando para o inferno. Eles precisam saber que o céu é real, eles precisam saber que esse Deus é real. E que a mesma alegria e amor que eu sinto em mim existe. Eles precisam sentir isso. E é a partir desse ponto de transformação, de purificação, é quando a gente está andando de mãos dadas com o Espírito Santo que a gente começa, que a gente já está pronto para anunciar as boas novas. Salmos 45, no verso 5, ele fala sobre o Cristo. Ele diz, as tuas flechas, as flechas de Cristo, são agudas no coração dos inimigos do Rei, e por elas os povos cairão debaixo de ti. E quem que a gente disse lá no começo que eram os inimigos do Rei? Éramos nós, quando vivíamos no pecado. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos amou naquele ponto e nos transformou amigos dele. É como se Cristo atingisse o nosso coração com as suas flechas e a gente se rende a Ele, né? Por ela os povos cairão debaixo de ti. E a gente vê o quão grande Ele é, o quão pequenos e pecadores nós somos. E o quão arrependidos nós estamos. E a gente pede perdão aos pés dele, porque as suas flechas atingiram os nossos corações. A sua palavra atingiu o nosso coração. E ele é aquele que olha pra gente, nos transforma, nos purifica de todo e qualquer pecado. E mesmo quando o diabo vem trazendo a lembrança aos nossos pecados, é como se a gente falasse pro próprio diabo, ainda que eu sou pecador, o sangue de Jesus, do Jesus que morreu por mim,
Ele me purifica de todo e qualquer pecado. Essa é a mensagem para nós que fomos inimigos de Deus e hoje somos amigos dele. Essa é a nossa declaração de amor para Deus. Você conhece esse verso, João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi capaz de mandar o seu único Filho para morrer por nós, e Jesus foi capaz de vir na terra para morrer por nós e dar a sua própria vida, porque esse sempre foi o desejo de Jesus, esse sempre foi o desejo do Pai, ter um relacionamento com cada um de nós. É como se ele pudesse ser adorado, exaltado a eternidade inteira pelos anjos, mas não ia ser a mesma coisa se ele passasse a eternidade inteira sem os seus filhinhos. Então eu tô aqui para te anunciar, os meus olhos viram o Rei, eu conheci a Deus, eu caminho nesse rio, no rio como a gente falou de Ezequiel 47, e eu tô conhecendo melhor ele, pela misericórdia dele, não por merecimento meu. E eu tô aqui para te anunciar que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Se você ainda tem dúvidas, se você ainda não sabe se isso é para você, se a vida de crente é para você, eu quero te encorajar hoje a caminhar nesse rio e ver o Rei com os seus próprios olhos e andar, caminhar na sua vida com Ele. Não existe alegria maior do que essa. É isso aí, Deus continue abençoando todos nós e que a gente possa ir rio a fundo e jornada à frente.